O peso no peito que você sentiu ao acordar hoje não passou despercebido pelos olhos daquele que nunca dorme e que cuida da extensão completa do universo. Existe um movimento silencioso acontecendo a seu favor neste exato momento. Mesmo que as circunstâncias ainda gritem o contrário, porque a fidelidade de Deus não é medida pelos seus sentimentos, mas pela imutabilidade de sua própria palavra. Deixe seu amém nos comentários e se inscreva agora, porque ao decidir entregar essas preocupações nas mãos de quem sustenta todas as coisas, você está destravando o alívio que só a confiança real produz. Respire fundo antes de prosseguir, abandonando a pressa e silenciando o barulho das vozes que insistem em projetar o pior cenário para o seu dia. Onde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração, fechando os olhos para se retirar do ambiente de caos e se posicionar no santuário da presença de Deus. O Senhor prometeu em sua palavra, lá em Filipenses, que a paz que excede todo o entendimento guardará a sua mente. E isso não é apenas uma frase bonita para dias bons, é a âncora necessária para o caos. O Criador dos céus e da terra está aguardando você abrir a porta do seu coração para esta conversa, pois Ele conhece cada detalhe do que consome o seu pensamento e tem autoridade absoluta para ordenar o curso da sua história. Senhor Deus, Pai eterno e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, neste início de dia, eu apresento a minha vida em Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono do meu fôlego e o autor da minha trajetória. Obrigado, Pai, pela oportunidade de abrir os olhos mais uma vez, pela proteção que estendeste sobre o meu sono e pela renovação das Tuas misericórdias, que não falham e se apresentam como um presente fresco nesta manhã. Eu me coloco diante de Ti, humilhando o meu coração e confessando que muitas vezes tento carregar fardos que não foram desenhados para os meus ombros, esquecendo-me de que a Tua soberania é maior que qualquer crise, preocupação ou futuro incerto que se desenha à minha frente. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine agora os meus pensamentos, trazendo à tona cada área que tem roubado a minha paz e drenado a minha esperança. Tu conheces as finanças que me preocupam, conheces a estrutura da minha família e as tensões que rondam o meu lar, e conheces também o silêncio doloroso de causas que ainda não se resolveram. Eu entrego tudo isso a Ti agora, não como uma tentativa de me livrar de responsabilidades, mas com a convicção profunda de que Tu és um Pai que cuida dos detalhes, que conhece as necessidades antes mesmo de serem pronunciadas e que jamais abandona uma obra que Tu mesmo começaste. Como está escrito no Salmo 55, lanço sobre Ti a minha ansiedade, porque sei que Tu tens o cuidado de mim. Sei que o mundo tenta me convencer de que preciso ter o controle total de tudo para que nada desmorone. Mas Tu me ensinas a descansar na Tua providência. Por favor, quebra o ciclo de pensamentos acelerados, a mania de antecipar problemas que muitas vezes nem virão, e substitui o meu medo pela segurança de quem sabe que o dono do amanhã já chegou lá antes de mim. Que a Tua paz, aquela que não depende de números na conta ou de circunstâncias favoráveis, inunde cada espaço da minha mente enquanto começo este dia sob a Tua direção. Senhor, peço que as Tuas mãos sustentem a minha vida hoje em cada decisão que eu precisar tomar. Se surgir um caminho de dúvida, dá-me a sabedoria que vem do alto, aquela que é pura e pacífica, para agir com equilíbrio. Afasta de mim a paralisia do medo, porque sei que o espírito que Tu me deste não é de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Que a minha jornada hoje, neste ambiente de trabalho, dentro das paredes da minha casa ou em qualquer lugar onde meus pés pisarem,
Reflita a confiança de um filho que não caminha sozinho, mas que é guiado pela mão poderosa daquele que acalma tempestades com apenas uma palavra. E agradeço também pelas portas que o Senhor tem aberto e principalmente por aquelas que o Senhor tem mantido fechadas para o meu próprio bem, mesmo quando eu não compreendo o porquê. Confio na tua visão periférica, pois tu vês muito além do que meus olhos alcançam e a tua perspectiva é a única que não falha. Enquanto eu me lanço nas demandas deste dia, que cada tarefa, cada compromisso e cada conversa sejam feitos em dependência do teu querer. Liberta-me, Pai, da escravidão de ter de provar alguma coisa aos outros e enche-me com a identidade real de quem eu sou em Cristo, para que o meu valor não oscile com os resultados ou com a opinião alheia. Sinto, Senhor, que a preocupação é uma ladra de tempo, e hoje peço o teu auxílio para recuperar a minha atenção. Ensina-me a ser grato enquanto estou esperando o socorro chegar. Que a minha oração não seja apenas um depósito de pedidos, mas um lugar de profunda comunhão. Renova as minhas forças, aquelas forças que como águias se renovam, e deixa que o teu consolo seja o combustível para os meus próximos passos. Eu decido agora, com a minha vontade e com a minha fé, colocar o meu dia nas tuas mãos, sabendo que nada escapa ao teu controle e que a tua fidelidade é a segurança inegociável em que eu me abrigo. Que a tua luz me acompanhe onde houver sombra, que o teu poder se manifeste onde a fraqueza tentar me derrubar. E mais do que tudo, que a certeza do teu cuidado seja a marca registrada da minha vida, para que ao final deste dia eu possa olhar para trás e reconhecer a tua bondade em cada detalhe, pequeno ou grande, que aconteceu. Agradeço-te antecipadamente pelas vitórias que o Senhor já está preparando e pelos livramentos que a tua mão invisível já está operando. Mesmo antes de eu dar o primeiro passo fora deste momento de oração. A preocupação excessiva gera uma espécie de cegueira, uma névoa que altera a percepção do tamanho dos problemas, fazendo com que uma pedra no caminho pareça um muro intransponível. A Escritura descreve esse estado como a tentativa de acrescentar um côvado à própria estatura, uma metáfora clara de que o esforço puramente humano é incapaz de alterar os decretos de Deus ou de garantir a segurança que só vem da confiança nele. Enquanto você se sente incapaz, a Bíblia aponta para a criação. Os lírios do campo não se esforçam nem fiam, e ainda assim são vestidos com uma glória que nem Salomão, em toda a sua magnificência, foi capaz de reproduzir. A diferença aqui é uma questão de foco, de trocar o peso da autoconservação pelo peso da responsabilidade de quem caminha sob a guarda de um pai que nunca cochila. O que parece ser uma interrupção nos seus planos pode ser apenas o tempo necessário para o ajuste das velas que conduzirão o seu barco para fora de uma rota de perigo que você não enxerga, mas que ele já conhece perfeitamente. Existem momentos na história bíblica, como a jornada de José, onde a preocupação parecia o desfecho mais lógico. Encarcerado e injustiçado, o curso natural da vida apontava para o esquecimento, mas o Senhor não estava preocupado com o tempo humano porque o decreto divino já estava assinado. Deus não está esperando o problema acabar para começar a cuidar. Ele está cuidando justamente no meio da turbulência, sustentando a estrutura interna enquanto a externa parece desabar. Essa é a chave. A paz bíblica não é a ausência de luta, mas a presença inabalável de um suporte maior que a própria resistência do material que está sendo testado. Você não é chamado para carregar o peso do mundo, nem para ser o arquiteto do seu destino final. Você é chamado para a fidelidade no presente, enquanto o arquiteto mestre ajusta as fundações da sua vida. Perceba que, quando o medo se instala, ele exige uma reação imediata de autodefesa, uma tentativa de controlar cada variável para que nada saia do lugar.
Contudo, essa reação é o que mais cega o entendimento das promessas divinas. Existe uma lógica reversa na fé. Ao invés de controlar, soltar, ao invés de antecipar o desastre, declarar a bondade de Deus. É o que as Escrituras frequentemente ilustram através de períodos de espera, onde a quietude não é passividade ou descaso, mas uma atitude ativa de submissão ao tempo de Deus. O que você vive agora, por mais pesado que seja, tem um prazo de validade determinado pela soberania de quem governa o tempo e as estações. O que te preocupa hoje, para Deus, já é um assunto encerrado pela tua graça, que sustenta todas as coisas até que o propósito seja plenamente revelado. Observa-se que a ansiedade humana busca a garantia, enquanto a Escritura oferece a promessa. A garantia é um objeto ou um evento que você pode segurar, mas a promessa de Deus é o próprio caráter dele, a marca de um compromisso que não se desfaz em circunstâncias adversas. Muitas pessoas perdem o sono tentando garantir o que, na verdade, só pode ser mantido pela mão poderosa de Deus. A história de Esther, por exemplo, revela que no momento de maior pressão, a saída não veio pela manipulação das circunstâncias, mas pelo posicionamento correto no lugar de oração e submissão. Havia um perigo real, uma ameaça palpável, e a forma de agir de Esther não foi a tentativa frenética de mudar as leis dos homens pela força, mas a oração e o jejum. O contraste é gritante. De um lado, a humanidade exausta tentando consertar o mundo, do outro, um Deus que move corações e altera decretos quando encontra uma alma disposta a colocar nele toda a sua confiança. Convergindo esses pontos, nota-se que o alívio que você busca não é a falta de problemas, mas o peso trocado. Jesus oferece uma troca direta, o jugo dele por qualquer fardo que você traga sobre os ombros. É uma transação espiritual, onde o resultado final nunca é a perda da sua dignidade ou dos seus sonhos, mas a purificação da sua intenção e a fortificação da sua alma. O medo que te faz olhar para baixo, fixado no problema que parece imenso, é o que te impede de ver o campo de visão que Deus possui sobre a sua trajetória. Ao elevar a perspectiva, o tamanho do problema se ajusta ao tamanho do Deus que você serve. A autoridade bíblica é categórica ao dizer que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Mas o olhar para trás e o olhar para os lados, com excesso de preocupação, é o que impede o avanço do arado no seu presente. A solução, portanto, não é pedir para a montanha ser movida imediatamente, mas receber de Deus a força para atravessá-la ou a fé para vê-la removida, na certeza de que você nunca estará só durante a travessia. O que praticamente ninguém te conta sobre a paz de espírito é que ela não é um estado emocional que você alcança por mérito de bom comportamento, mas um fruto da proximidade com a verdade. Quanto mais tempo você gasta com a fonte, menos os ruídos do mundo conseguem te atingir com a mesma intensidade de antes. Há uma lei espiritual de exposição. Você acaba se tornando semelhante àquilo que você mais contempla. Se a sua contemplação matinal é sobre o tamanho da conta a pagar, da doença ou da traição, esse será o tamanho do seu mundo interior. Mas quando o seu primeiro movimento ao abrir os olhos é a consulta à palavra e a conversa sincera com quem te criou, o mundo exterior começa a aparecer o que ele realmente é, transitório e sujeito à autoridade de Cristo. Essa é a diferença fundamental entre aqueles que colapsam sob pressão e aqueles que, sob a mesma pressão, florescem como árvore plantada junto a correntes de águas. Não é sobre ter recursos ilimitados, mas sobre ter a fonte ilimitada ao alcance de um sussurro. A sua preocupação, quando bem encaminhada, funciona como um convite constante para a oração e não como um muro que te afasta de quem pode intervir. Considere por um momento
o peso que você tem carregado sob a falsa premissa de que a responsabilidade final pelo desfecho das coisas reside exclusivamente nos seus ombros. É como se, diante de um mar agitado, você tentasse secar as águas com um balde, ignorando que o vento e as ondas respondem a uma ordem superior. A fadiga mental que você sente agora, esse cansaço crônico que começa a incomodar logo nas primeiras horas do dia, raramente vem da carga de trabalho ou dos problemas em si. Ela deriva, invariavelmente, da tentativa humana de exercer um controle que pertence apenas ao Criador. O que a Escritura propõe não é a negligência, mas a transferência inteligente de autoridade. Imaginar uma cena onde um filho tenta carregar as malas pesadas de um pai forte durante uma longa caminhada descreve bem esse cenário. O pai observa, espera pelo pedido de ajuda, enquanto o filho, trêmulo e exausto, insiste em provar que consegue carregar o fardo sozinho. A autoridade bíblica não é apenas um dogma, é um alívio prático para quem está sobrecarregado pela ilusão da autossuficiência. Você não foi projetado para portar a ansiedade do amanhã, pois a anatomia da sua alma não comporta o peso de um futuro que ainda não existe. Muitas vezes, a resistência em entregar o problema nasce de uma desconfiança silenciosa, quase imperceptível, sobre a eficiência do cuidado de Deus. Existe um abismo invisível entre concordar que Deus cuida de tudo e viver como se Ele tivesse se esquecido dos detalhes específicos da sua vida pessoal. Quando você se pega revisitando as mesmas preocupações enquanto caminha pela casa, ou quando deita a cabeça no travesseiro, você está, na prática, tentando recriar o mundo à sua própria maneira, tentando prever as variáveis que Deus já mantém em equilíbrio constante. É interessante notar que as maiores intervenções divinas na história descrita nas Escrituras ocorreram exatamente quando o cenário parecia ter chegado ao ponto crítico, onde o recurso humano era nulo. A escassez de opções não é o fim da linha para o fiel, é muitas vezes o prelúdio da manifestação da providência. O que ninguém te diz é que na economia do reino, o seu "não tenho mais saída" é o momento exato em que Deus remove o véu que impedia a visão do livramento. A lógica do céu inverte a lógica da terra. Enquanto o mundo te ensina que para vencer você precisa preencher todas as lacunas com seus próprios esforços, a Bíblia ensina que há um descanso necessário que precede a conquista, justamente para que fique claro que a vitória não veio por mão humana. Pense na trajetória de quem vive mergulhado na angústia constante. As decisões tomadas a partir desse estado são, invariavelmente, curtas de visão e carregadas de desespero. Quando você age com urgência, movido pelo medo da perda, você ignora o aconselhamento que vem da paz de espírito que excede o entendimento. É por isso que o primeiro movimento da manhã é de uma importância estratégica que poucos percebem. Não se trata de uma tarefa litúrgica a cumprir para marcar presença, mas de calibrar o seu radar antes de o dia entrar em contato com suas emoções. Se você começa o dia validando a dimensão dos problemas antes de validar a dimensão de Deus, todo o seu sistema neural e espiritual entrará em modo de defesa, processando cada desafio como um ataque pessoal e fatal. No entanto, ao inverte a ordem, entregando, reconhecendo e silenciando diante da presença, você cria uma espécie de blindagem. As circunstâncias difíceis continuam ali. Elas não desaparecem magicamente, mas o efeito que elas produzem em você muda drasticamente. Você deixa de ser uma vítima do acaso e se coloca na posição de quem observa os fatos sob a égide da promessa divina, onde nenhuma tempestade tem poder para afundar o navio cujo timoneiro é o dono do vento. Observe como certas pessoas conseguem atravessar crises severas, mantendo uma serenidade que beira o inexplicável.
Elas não possuem uma isenção mágica do sofrimento, nem vivem em uma redoma isolada da realidade econômica ou social. A diferença reside na fonte de consulta. Enquanto a maioria busca respostas no comportamento dos outros, na sorte ou na pura tentativa e erro, o que se observa na vida de quem pratica o caminhar com Deus é uma consulta ininterrupta à palavra. Existe um padrão bíblico claro sobre isso. A palavra é lâmpada, não apenas um conjunto de textos antigos. Quando você a utiliza, o campo de visão se alarga. O problema que parecia ter 10 metros de altura se revela apenas como um degrau no processo de formação do seu caráter. Isso acontece porque a preocupação é míope. Ela só vê o obstáculo que está na frente dos olhos agora. O cuidado de Deus, por outro lado, é um olhar panorâmico que atravessa o tempo, prevendo as saídas antes mesmo de o problema se manifestar por completo. Ao orar, você não está dando uma informação nova para Deus, porque Ele já conhece os detalhes antes mesmo da formação do seu pensamento. Você está, na verdade, alinhando a sua vontade à soberania de quem já resolveu o que você ainda mal começou a temer. Além disso, há um aspecto técnico na sua saúde espiritual que merece reflexão: o desapego do resultado. Quando você ora por algo que te preocupa, o erro comum é delimitar o caminho pelo qual Deus deve responder. Você desenha a solução, estabelece o prazo e até profetiza o meio, quase como se desse uma instrução a um prestador de serviço. Essa postura torna o seu coração escravo do método e não do resultado final que a paz de Deus pode proporcionar. A maturidade espiritual acontece quando você é capaz de dizer, com toda a honestidade, que prefere a vontade de Deus, mesmo que ela venha por um caminho diferente daquele que você mapeou na sua ansiedade matinal. Esse desapego é o que libera o fardo. Enquanto você segurar a ponta da solução, o peso continua sobre você. A partir do momento em que a oração se torna uma entrega total, onde você admite que a visão limitada não tem capacidade de enxergar o conjunto da obra, a ansiedade perde o fundamento. Ela vive da incerteza, e a certeza de que você é cuidado por um Pai zeloso é a única coisa capaz de drenar o veneno da preocupação do seu dia a dia. Você não está orando para mudar o humor de um Deus distante. Você está conectando o seu fôlego ao fôlego de quem sustenta todas as coisas. Este é o momento de parar de tentar prever as reações alheias e os desdobramentos que estão fora do seu alcance. A natureza humana tende a criar uma lista de "e se", projetando cenários catastróficos que servem apenas para alimentar o medo e paralisar a ação necessária. A própria Escritura aponta para o cotidiano como o espaço de atuação da graça. Cada dia traz a sua própria aflição, e tentar resolver a do dia de amanhã hoje é um desvio que desperdiça a energia que deveria ser usada para as batalhas presentes. Existe uma economia de forças que Deus ensina. Não gaste o dia de hoje sofrendo pelo que ainda não aconteceu. Aquele que te trouxe até aqui não perdeu a capacidade de sustentar o seu caminho até o fim da jornada. Cada detalhe que te preocupa, seja uma pendência que parece não ter fim, seja um relacionamento que vive em sobressalto ou a incerteza quanto ao provimento básico, já foi mapeado por Deus. O desafio é confiar que a sua gestão da sua história é infinitamente superior a qualquer plano que você poderia ter traçado com o medo que lhe serviu de conselheiro. A sua oração diária é o instrumento de alinhamento que mantém sua visão no horizonte certo, garantindo que o peso das escolhas não se transforme na carga que vai esmagar a sua esperança. E o que é mais fascinante, quase ninguém te conta isso, é que a solução muitas vezes vem escondida numa mudança de perspectiva que Deus opera no seu interior, antes mesmo de tocar na situação lá fora. Imagina agora uma pessoa
que diante de uma tempestade pesada, gasta horas tentando reforçar as paredes de uma casa que, na verdade, já tem as fundações garantidas pelo próprio arquiteto do universo. O esforço é real, o medo é sentido na pele, o suor é visível, mas a estratégia é ineficaz porque se baseia na premissa de que a segurança depende da sua própria habilidade em remendar as frestas. Acontece que a vida, muitas vezes, nos coloca exatamente nessa posição, um estado de alerta constante, monitorando cada sinal de perigo, esquecendo que o cuidado de Deus não é uma rede de proteção reserva que você aciona apenas em caso de queda, mas a própria atmosfera em que a sua vida respira. Quando você entrega ao Senhor o que te preocupa, não é apenas um pedido de intervenção cirúrgica num problema pontual, é uma transferência de titularidade sobre as consequências. É como dizer, o resultado desse dilema agora é responsabilidade da tua soberania. Esse movimento de desprendimento é, possivelmente, o gesto de maior fé que alguém pode exercer no início do dia. Existe uma diferença brutal, uma ordem de grandeza incalculável, entre planejar com responsabilidade e planejar com o estômago contorcido pelo receio. O primeiro busca ordem. O segundo busca uma ilusão de controle que ninguém possui. A Bíblia menciona frequentemente o descanso como uma expressão de confiança ativa e não de passividade. Quando você começa o dia apresentando ao Senhor as demandas que ocupam o seu pensamento, está automaticamente reconhecendo que Ele é mais sábio sobre o seu amanhã do que você sobre o seu presente. É comum observarmos, na experiência de quem pratica essa entrega, que o problema não necessariamente desaparece às 8 da manhã, mas o seu peso específico muda. Aquilo que parecia um leão pronto a devorar torna-se um desafio contornável, pois a luz da presença de Deus expõe a real proporção das coisas. A ansiedade é especialista em inflar os perigos, é uma lente de aumento que deforma a realidade. A oração, por outro lado, age como o foco preciso que devolve as coisas ao seu tamanho real, sob a ótica da eternidade. Considere a natureza dos teus medos atuais como peças num tabuleiro. Muitas dessas peças não dependem de você, nem remotamente. São desdobramentos de economias, de decisões de terceiros, de burocracias ou de imprevistos da saúde que orbitam a sua existência, mas escapam à sua influência direta. Tentar controlar isso é uma das formas mais cruéis de autodestruição, porque força o corpo e a mente a gastarem combustível vital numa máquina que não roda. O que a Escritura sugere é uma rotina de descarte. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo, cuidar, não é abstrato. Ele implica supervisão, provisão e intervenção. E o mais interessante é que essa gestão divina não é impedida pela sua falta de fé, embora a sua paz dependa diretamente de quão profundo é o seu reconhecimento da bondade de Deus. Quase ninguém te fala, mas existe uma liberdade que nasce apenas quando você desiste de ser o salvador da própria história e aceita o lugar de filho que é guardado pelo Pai. Pense por um instante naquela situação específica que tira o seu sono desde a noite passada. Se você pudesse, neste exato momento, visualizar todas as variáveis envolvidas, as pessoas, os recursos, o tempo, as chances estatísticas de cada cenário, você ainda assim não teria o poder de garantir o desfecho final. Somos criaturas limitadas por excelência. A nossa finitude, que muitas vezes enxergamos como uma fragilidade que precisa ser escondida, é justamente a chave que abre a porta para a soberania divina. Quanto mais você reconhece que não detém as rédeas, mais espaço abre para a direção de Deus. A oração de agora é o momento de soltar as mãos daquele nó apertado que você tem tentado desatar e permitir que no silêncio da sua entrega, Deus mova as peças.
A calmaria não vem da ausência do problema. Ela brota da certeza absoluta de que, independentemente do que acontecer, você não está lá sozinho. A sua presença é a garantia que sustenta a sua identidade diante de qualquer reviravolta do destino. Observe como na história bíblica as intervenções mais marcantes raramente aconteciam quando o homem estava no auge da sua capacidade de resolver os dilemas, mas sim quando ele chegava ao limite da sua impossibilidade. É na fronteira entre a nossa falência pessoal e a provisão divina que a fé mais cresce e se fortalece. Talvez o que hoje te aflige seja, em última análise, o cenário desenhado pelo próprio Criador para que você experimente uma faceta do cuidado dele que ainda é desconhecida na sua caminhada. Não é sobre o seu problema, é sobre a sua fidelidade em meio ao teu problema. Quando a sua mente começar a girar em torno das mesmas preocupações, traga-a de volta para esta verdade fundamental. Aquele que sustenta a estrutura das galáxias não está distraído com as suas lutas diárias. O detalhe, o imprevisto, a conta que aperta, o relacionamento que estressa, tudo isso passa por um filtro de amor antes de chegar até você. A sua responsabilidade é o seu esforço, mas o resultado final pertence inteiramente ao Senhor. E essa é a notícia mais libertadora que alguém poderia receber antes de dar o primeiro passo na rotina de hoje. A confiança nesse nível exige uma disciplina diária de renúncia aos teus cenários hipotéticos de tragédia. Toda vez que você projeta um fracasso na sua imaginação, você está, na verdade, fazendo uma oração inversa, pedindo ao medo que seja o seu guia, em vez de pedir a Deus que seja o seu pastor. É uma escolha que você renova a cada instante em que decide onde foca a sua atenção. A Bíblia ensina que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não desmerece a sua capacidade de se organizar, mas coloca o planejamento no seu devido lugar. Ele é submisso à vontade daquele que realmente conduz a história. Muitas das aflições que te perseguem agora são apenas sombras de um futuro que ainda não aconteceu, alimentadas por uma mente que esqueceu momentaneamente que o seu presente está seguro nas mãos de quem conhece o começo e o fim. Se você pudesse enxergar a tua vida com a clareza da eternidade, veria que Deus já se antecipou a muitas dessas preocupações que hoje te roubam o fôlego. Por isso, agora, feche os olhos e entenda que esse peso que você carrega não é seu para carregar sozinho. Pai, coloco diante do teu altar todas as angústias que despertaram comigo nesta manhã. Tu conheces as lacunas financeiras, os conflitos silenciosos e a incerteza que tenta nublar o horizonte. Peço que o Senhor tome o controle de cada detalhe, como o pastor que guia as ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas. Substitui o meu medo pela tua paz, aquela que excede todo o entendimento, e guarda o meu coração em Cristo Jesus. Afirma em minha alma, neste exato momento, que a tua bondade me segue todos os dias da minha vida. Que o meu foco não seja a dimensão do desafio, mas a tua grandeza que cobre qualquer tempestade. Fortalece-me para agir com sabedoria, mas que a ansiedade não tenha lugar no meu dia, pois eu descanso na tua providência. Confio que o que está sendo cuidado por ti, Senhor, tem um destino de vitória, mesmo que eu ainda não consiga ver os traços da tua obra. Entrego esta jornada em tuas mãos, crendo fielmente que o teu zelo é maior do que qualquer preocupação que ocupe a minha mente agora. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração trouxe alívio para o seu coração e firmou a sua esperança hoje, deixe o seu amém nos comentários como uma declaração de que você escolhe confiar no cuidado de Deus. Não esqueça de curtir este vídeo
para levar essa mensagem a outras pessoas e se inscreva no canal para que possamos estar juntos em oração em todas as próximas manhãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que brota de uma fé inabalável em sua providência.